Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Bom, nessa aula eu vou falar sobre as angiospermas, que é um grupo de plantas, o grupo mais complexo de plantas que existem, e são plantas as únicas que produzem flores e frutos. Angiospermas vem do grego, onde angios significa bolsa, esperma, semente. Então, uma bolsa ao redor das sementes. Que bolsa que seria essa? Bom, os frutos. Esse grupo é o grupo mais diversificado de plantas que existem na natureza atualmente. Estima-se que exista algo entre 300 mil e 450 mil espécies diferentes, sendo que o grupo das gimnospermas é um grupo que tem muito menos, cerca de 1.000 espécies. Bom, se nós voltássemos na Terra há cerca de 127 milhões de anos, no começo do período Cretáceo, que é o período final dos dinossauros, é um período que eles desapareceram e entraram em extinção. Nós acompanharíamos o surgimento das primeiras angiospermas. Nessa figura nós temos o período Cretáceo, como eu disse, dois animais bem representativos dessa época, o Tiranossauro Rex e o Triceratops. E aqui uma flor com frutos, que corresponde a uma angiosperma. De fundo nós temos um vulcão em erupção, que talvez, juntamente com a queda do asteroide na Terra, há 66 milhões de anos, foi o motivo para a extinção em massa dos dinossauros. Bom, agora falando sobre alguns exemplos de angiospermas que podemos encontrar atualmente na natureza, como eu disse, que são plantas com flores e frutos, eu separei alguns exemplos. O algodoeiro, que é a planta que produz o algodão, onde o algodão, essa estrutura seria o fruto. E dentro desse fruto tem as sementes. A cana-de-açúcar também é uma angiosperma. A cana-de-açúcar ela também produz uma flor e uma semente. Essa é a semente da cana-de-açúcar. Bom, outros exemplos nós temos a jabuticabeira e o cacaueiro, cujos frutos são a jabuticaba e o cacau, ambos com sementes no interior desses frutos. Outros exemplos, uma planta muito comum nas casas das pessoas, nos parques, o hibisco, que apresenta essa flor vermelha, também tem outras espécies com flor branca, flor rósea. Aqui uma angiosperma típica de ambiente aquático, muito comum em rios da Amazônia, que é a Vitória régia, e aqui a flor dessa planta. Bom, agora as plantas, as angiospermas, que são flores, como eu disse novamente, com flores e frutos, a flor representa a estrutura de reprodução dessas plantas. Nesse exemplo, nós temos a flor de azaleia, muito comum também nas casas das pessoas no Brasil. A flor da azaleia é uma flor hermafrodita. Nessa mesma flor, podemos observar tanto o órgão reprodutor masculino, que é representado por essa estrutura aqui, quanto o órgão reprodutor feminino. Quando num só organismo ou numa só estrutura tem tanto a parte masculina quanto feminina, é hermafrodita. Bom, no que se refere à parte masculina, nós temos essa estrutura com essa porção superior dilatada. Nessa região fica o grão de pólen. No grão de pólen se localiza a célula sexual masculina, que é o gameta. E nessa outra estrutura aqui, em forma de uma garrafinha, é o órgão reprodutor feminino, que tem duas estruturas importantes. O ovário, cujo desenvolvimento do ovário dá origem ao fruto. E aqui nós temos dentro do ovário o óvulo, que é a célula sexual feminina. Então, que vai dar origem futuramente à semente, no caso do grão de pólen, entrar em contato com essa estrutura e ocorrer a fecundação. Bom, agora aqui um outro esquema de uma flor hermafrodita também, uma parte masculina, 3 partes masculinas e uma central feminina aqui representada por essa figura. E aqui uma flor de azaleia na prática. Na figura anterior eu mostrei somente um esquema, aqui na vida real. Essas várias estruturas pretas, essa parte dilatada é rica em grão de pólen. Essa central esbranquiçada seria o órgão reprodutor feminino da flor. Bom, agora o ciclo reprodutivo de uma angiosperma. Bom, iniciando a partir de uma semente, que é uma estrutura dentro da qual se encontra o embrião, e ela é envolta, ao redor dela tem uma casca de proteção, se essa semente cair em um ambiente adequado, ou seja, um solo rico em nutrientes,
com uma umidade, com água, para poder ocorrer a germinação, que tenha incidência de radiação solar, de luz solar para ocorrer a fotossíntese, ela pode germinar, ocorre a formação de uma raiz que vai se fixar no solo, e a função dessa raiz vai ser a captação de água e a absorção de nutrientes. E na parte superior, a formação de um pequeno caule e folhas. Essas folhas vão realizar a fotossíntese, porque nelas tem a molécula de clorofila. Elas vão captar energia solar e produzir, a partir da fotossíntese, a molécula de açúcar. O açúcar que é a principal fonte de energia da maioria dos seres vivos existentes na Terra. E essa energia vai ser utilizada para o seu crescimento e desenvolvimento. No seu desenvolvimento, vai levar à formação de uma flor, que é, como eu já citei anteriormente, o órgão sexual das plantas. Essa aqui, nesse exemplo, também é hermafrodita. A estrutura sexual masculina vai dar origem ao grão de pólen, que está representado aqui, e a parte feminina vai dar origem ao ovário, dentro do qual se encontra o óvulo. O grão de pólen vai cair sobre o óvulo, vai produzir uma estrutura chamada de tubo polínico, que vai levar a célula sexual até o óvulo. Vai ocorrer a fecundação e vai dar origem a uma outra semente, e vai fechar o ciclo. Bom, agora sobre a polinização e a evolução conjunta entre insetos e plantas. A polinização consiste no grão de pólen sair da estrutura sexual masculina e cair na feminina. A polinização, a planta que deu origem às angiospermas modernas foram as gimnospermas. A polinização das gimnospermas era por meio do vento. Já que a angiosperma evoluiu a partir da gimnosperma, possivelmente as primeiras angiospermas, a polinização também era feita por vento. O grão de pólen é uma substância nutritiva. Os insetos primitivos, de alguns milhões de anos, eles perceberam que, por ser nutritiva, poderia ser utilizado como fonte de alimento. Insetos que eu digo, como, por exemplo, a abelha nessa figura, como borboletas, como besouros, elas numa flor, ela enchia o seu corpo de pólen, como nessa figura aqui, e indo para uma outra flor, levava esse pólen que polinizava a outra flor. Então, para as flores, para as plantas, é um processo muito útil, porque leva à disseminação. Então, as flores começaram, ao longo da evolução, a criar cada vez mais características que permitiam que elas ficassem mais atrativas para os insetos. E quais eram essas características? Cores vivas, como nesse exemplo aqui, odores agradáveis para os insetos, e até mesmo uma bolsa, uma estrutura chamada de nectário, que produz o néctar, que é uma substância adocicada e é nutritiva para diversos insetos. Os insetos, por sua vez, cada vez mais eles ficaram dependentes das flores para obter a sua fonte de alimento. Nesse sentido, foi uma evolução conjunta. Mais tarde, ao longo da evolução, pássaros, como por exemplo o beija-flor, e até mesmo o morcego, que não é um pássaro, é um mamífero voador, também viraram animais polinizadores. O morcego mais para flores noturnas, né? Bom, agora tipo de flores. Existem basicamente 3 tipos de flores no que se refere ao comportamento sexual. Essa aqui que eu já citei, que é uma flor hermafrodita, que tem tanto a porção sexual masculina, que nesse exemplo é representada por essa parte escura. Essa parte escura é rica em pólen, quanto a parte sexual feminina, que é essa central. Essa flor aqui é a flor de tulipa. Agora, a flor do mamoeiro. Existem 3 tipos de plantas de mamoeiros. O mamão macho, o mamão fêmea e o hermafrodita. O macho só tem a estrutura sexual masculina. A fêmea só feminina e a hermafrodita, como já aprendemos, tem ambas, tanto masculina quanto feminina. Bom, percebam quais são os frutos gerados a partir dessas flores. Esse do macho, que é pouco desenvolvido, a fêmea, que é um pouco mais desenvolvida, e a flor e o fruto que nós encontramos nos supermercados, para comprar no comércio, é esse tipo aqui, obtido a partir da flor hermafrodita. Bom, ainda sobre o tipo de flores, nós temos flores isoladas e temos flores agrupadas, várias em conjunto. Apesar dessas 2 flores aqui de cima, essas 4 na verdade,
serem flores isoladas, é um conjunto de flores. Aqui nós temos em cima o girassol e a margarida. Aqui não é uma flor só, existem várias flores aqui no seu interior. Nesse detalhe fica mais evidente. Cada pontinho desse seria uma flor diferente dentro do girassol. A margarida, a mesma coisa. Outras flores agrupadas, também chamadas de inflorescências, tem dois exemplos aqui embaixo. A coroa de Cristo, que é em forma de cacho, e aqui uma árvore, a cibipiruna, que é uma parente muito próxima do pau-brasil. Também é um cacho, é uma inflorescência em forma de cacho. Agora, tipos de fruto e a sua dispersão. A dispersão consiste na distribuição desse fruto o mais longe possível do fruto mãe. E por quê? Qual que é a vantagem evolutiva nisso? Espalhar pela terra. Quanto mais espalhado um fruto na terra e as suas sementes se desenvolverem, maior a chance de sucesso evolutivo dessa planta. E essa planta aqui é o trigo, e a forma de dispersão dela, geralmente ela se prende à pelagem de alguns animais, como por exemplo, cachorro do mato, lobos, e ela pode cair, se soltar desse lobo, numa posição muito distante da planta mãe, e dar origem a uma outra planta, né? Outras duas plantas, nós temos aqui o mamão, com sementes. É um fruto carnoso que acumula muita substância suculenta no seu interior, que vários animais, como por exemplo pássaros, podem se alimentar e comer essa semente. E no momento que ele vai defecar, ele pode soltar em suas fezes essa semente muito distante da planta mãe, e germinando nesse caso, e as próprias fezes desse passarinho podem ser utilizadas como adubo para facilitar o crescimento dessa planta. O dente de leão, a dispersão se dá por meio do vento. Outros dois exemplos de frutos carnosos que têm substâncias suculentas no seu interior e é muito apreciado por diversos animais é o abacate e a goiaba. Outros frutos carnosos, suculentos, a uva, a abóbora e o umbu. Bom, até agora eu falei sobre frutos carnosos. Agora eu vou falar sobre frutos secos. Aqui nós temos exemplo o feijão, que pertence ao grupo das leguminosas, assim como a soja, o grão de bico, a ervilha. Elas, ao invés de ter uma substância suculenta ao seu redor, é um revestimento fibroso. Então, um fruto seco é um fruto fibroso, assim como o carrapicho e a tipuana. Bom, agora pseudofrutos. Pseudofruto, pseudo significa falso, falso fruto. Se esses são falsos frutos, existe um fruto verdadeiro. E o que vem a ser um fruto verdadeiro? Um fruto verdadeiro, como eu já citei anteriormente, é aquele fruto que se desenvolve a partir do ovário. Se outra parte da planta se desenvolve, é um falso fruto, um pseudofruto. Como, por exemplo, o caju, a parte que se desenvolve é esse cabinho aqui, chamado de pedúnculo floral. Então a parte que se acumula substância de reserva, a parte carnosa, é o pedúnculo floral. Por isso que é um pseudofruto. E onde fica o fruto verdadeiro do caju? Fica aqui, esse caroço. E a semente está dentro desse caroço, que é a castanha. Outro falso fruto é a maçã, onde a parte da flor que se desenvolve é essa região aqui, chamada de receptáculo floral. É a região onde as peças florais se encaixam, as pétalas, as partes masculinas e femininas. Então, essa parte aqui ao redor é o desenvolvimento do receptáculo floral. E onde está o fruto verdadeiro? Essa região interna da maçã. Percebam que a consistência dessa região é diferente do restante. E esse é o fruto verdadeiro. E aqui se encontram as sementes. Outros exemplos de pseudofrutos, o abacaxi, o morango, a pera. Fruto do lobo. É um fruto verdadeiro, muito comum no cerrado brasileiro, principalmente, e outras regiões do Brasil também. E por que é fruto do lobo? Porque é a principal fonte de alimento do lobo-guará, esse lobo aqui. O lobo-guará, ele se alimenta desse fruto, e é um lobo que percorre uma distância muito grande. E ele defeca, nas fezes desse lobo, saem as sementes. Então, na certa, ele vai soltar as sementes muito distante da planta mãe. E ali vai disseminar essa planta, que vai ser muito útil, inclusive, para o lobo-guará, porque vai disseminar a planta e vai ter mais alimento para ele. Bom, a sapucaia é uma planta típica da floresta amazônica, que ela tem formato de uma cumbuca, ou seja, de uma urna. Essa cumbuca, ela fica com essa parte de baixo voltada para baixo.
Essa parte é essa boca voltada para baixo. E tem uma tampa, e essa tampa, quando o fruto está maduro, ela se solta e fica essa semente e essa substância carnosa exposta. Macacos se alimentam disso. Existe uma frase chamada macaco velho não põe a mão na cumbuca. É uma frase ditado popular brasileiro. Qual o significado disso? Essa frase ela vem a partir de uma seguinte situação. Os macacos jovens, eles colocam a mão inteira dentro da sapucaia para poder obter essa substância carnosa. Conforme eles colocam a mão e fecham para tentar tirar essa semente e esse fruto, ele fica com a mão presa. O macaco mais experiente, mais velho, ele sabe que se fizer isso não vai dar certo. Então ele coloca somente 2 dedos para poder retirar a semente e a parte carnosa. E essa frase significa que a experiência obtida a partir da prática e com o tempo, ela é o suficiente para a pessoa não cometer certos erros. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Bons estudos a todos.